Movimentos da Terra. Para perceber os movimentos da Terra e compreender outros fenômenos do mundo em que vivemos, é muito importante entender também o conceito de referencial. Tá certo? Já aconteceu de vocês estarem andando assim, de carro ou de ônibus, e de repente olhar e parecer que a árvore que está andando, que está correndo, né? Se o ônibus, se o carro está bem rápido, ou o poste, né? Parece que a gente largou ele para trás, não é isso? Mas a sensação que dá é que ele que passou, não é? Então, depende do nosso referencial. E é isso que a gente vai ver, tá bom? Então, vamos lá. O mundo é muito dinâmico, existem deslocamentos em toda parte a todo tempo. A descrição de um movimento depende de um referencial escolhido pelo observador, né? Quando a gente está observando, somos nós. Ou seja, é preciso decidir em relação a que o movimento do objeto será observado. Por esse motivo, dizemos que o movimento é relativo, pois para um observador, algo pode estar se movendo e para outro pode estar parado. Para compreender isso melhor, imagine um garoto dentro do ônibus, com a mãe. Então, o menininho está aqui, a mãe dele está aqui. Ele, como observador, vê a mãe parada, pois ela permanece ao seu lado na mesma posição conforme o tempo passa. Então, digamos assim, o ônibus tá andando, né? Mas os dois não estão, vamos dizer assim, se afastando. Eles continuam na mesma posição. Então, para ele, a mãe tá o quê? Parada, né? Agora, imagine que quando o ônibus começa a andar, ele acena para o pai que está parado na calçada. Então, o pai está lá. O ônibus começou a vir, ele deu tchau para o pai dele. Ó, ele continua sentado no banco paradinho, mas a sensação que ele vai ter é o quê? Que o pai está andando, né? Então, olha lá, para o pai, como observador, então o pai está lá, olhando, o ônibus está indo e os dois estão indo. Para o menino, o pai está andando. Por quê? Porque ele está indo, mas ele não está sentindo ele ir, né? Ele está paradinho, sentadinho no banco. Mas a gente está vendo o quê? O pai ficando para trás. Então, olha lá. Imagine que quando o ônibus começa a andar, ele acena para o pai que está parado na calçada. Para o pai, olha o ponto relativo aqui, ó. Para o pai que está observando, o garoto e a mãe estão em movimento, pois se deslocam com o passar do tempo. Né? O pai parado, vai olhar os dois indo embora, então o ônibus está andando, o menino e a mãe estão em movimento. Agora, para um passageiro, né, ou os demais passageiros estão parados. Por quê? Para quem está lá dentro do ônibus, né, o menininho, ele vai olhar todos os passageiros e todos vão estar parados, né? Mas quando eles olham lá para a rua, né, e veem as pessoas na rua estão em movimento. Né, porque estão andando, né? Ou mesmo que estejam paradas, o ônibus andando dá a sensação que as pessoas estão andando, né? Para as pessoas na rua, o ônibus e as pessoas de dentro dele estão em movimento, tá vendo? Então, para quem está parado na rua, quem está dentro do ônibus está em movimento, ainda que sentadinhos, né, no banco. E para quem está dentro do ônibus, são as pessoas da rua que estão em movimento, ok? Por isso que nós falamos que o movimento é relativo. Ele depende do referencial, depende do que a gente vai observar, tá bem? Complete as falas das personagens com as expressões do quadro. Tia Lúcia não tirou aqui porque a gente não vai fazer essa atividade, tá bom? Então, olha lá, paradas e em movimento. A menininha está andando de bicicleta, certo? Para mim, as flores da cesta estão paradas. Porque mantém, ó, a mesma distância o tempo todo. Ela vai na bicicleta, mas a flor está na mesma distância dela. Está indo com ela. Então, ela tem a sensação de que as flores estão paradas junto com ela. Ela não está percebendo esse movimento da cesta afastando dela. Mas o menininho que está aqui fala, para mim, as flores da cesta estão em movimento. Porque a partir do momento que a menininha anda, né, ele vai sentindo o quê? O movimento. E como ela está na bicicleta, a menina vai andando, a cesta vai junto, né? Então, para o menininho, a cesta está em movimento. Para a menina, a cesta está parada. Por quê? Porque mantém a mesma distância, porque ela está junto da cesta o tempo todo. Tá certo? Então, é isso que é movimento aparente, tá?
Movimento de rotação da Terra. Pessoal, olha só. A Terra não está parada no espaço. Isso a gente sabe, né? Um dos movimentos que ela faz é girar em torno do seu próprio eixo como um peão. Esse movimento é chamado de rotação, tá? Então, o eixo da Terra é esse aqui, que parece uma varetinha, tá? E a Terra, ela gira o tempo todo, tá certo? Então, ela vai girando, 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 né? Só que o que acontece? A gente não percebe, porque a gente está na Terra, né? Mas a gente sabe que ela gira em torno do eixo, porque olha lá, o movimento de rotação da Terra, o eixo de rotação da Terra é uma linha imaginária que passa pelo seu centro. Então, essa vareta aqui é só para desenhar, né? Ela não existe de verdade, tá? Igual os meridianos e paralelos, não existem de verdade, mas a gente imagina. Atravessando, né, o polo norte e sul, né? Norte em cima, sul embaixo. A Terra demora aproximadamente 24 horas para completar uma volta em torno do seu eixo. Essa é a duração de um dia terrestre. Um dia, gente, quando eu falo em dia, eu estou falando do período de 24 horas, tá bom? Agora, quando eu falo do dia e da noite, eu estou falando do período claro e do período escuro, tá bom? Então, vamos lá. O Sol não ilumina a Terra, não ilumina a Terra toda, né? Ao mesmo tempo. Então, por quê? Olha só, o Sol está do lado de cá. Os raios solares vêm para cá. Então, ele consegue atingir esse lado da Terra. Esse não. Então, o que acontece? Nesse lado é noite, nesse lado é dia. Como a Terra ela vai se movimentando, ela vai girando, né? O que vai acontecer? Isso aqui, ó, vai chegar uma hora que vai estar do lado de cá. Então, aqui estava escuro. A hora que estiver do lado de cá vai estar claro. E esse aqui, ó, a hora que chegar aqui vai estar escuro, vai ser noite. Não é isso? Então, olha só. Esse é o movimento de rotação. A alternância entre os dias e a noite existe por causa do movimento de rotação da Terra. À medida que a Terra gira, a região que estava no escuro começa a receber luz do Sol. É o amanhecer. Nesse mesmo movimento, a porção que estava iluminada passa gradualmente para o escuro e é o anoitecer. Ok? Movimentos aparentes. Vamos lá. Como estamos na superfície do planeta, nós nos movimentamos com ele. Então, gente, a Terra está girando, nós estamos girando junto com a Terra. Mas nós não conseguimos perceber esse movimento. E a gente tem a impressão de que a Terra está parada. E quando a gente olha para o céu, para as nuvens, para as estrelas, né? Para o Sol durante o dia, o que dá a entender? Parece que eles estão o quê? Em movimento. Tá? Então, ó, a trajetória que o Sol descreve ao longo do dia, né, nascendo do leste e indo para o oeste, é chamado de movimento aparente do Sol. Na verdade, quem está, né, movimentando em torno do seu próprio eixo é a Terra. Mas nós temos a sensação que não é a Terra, porque nós estamos na Terra. Nós estamos junto com ela. É a mesma coisa das pessoas do ônibus, lembra? Né? Se eu estou junto com alguém do ônibus, eu vou daqui a São Paulo. Para mim, eles estão o quê? Paradinhos. Mas nós todos estamos em movimento, não é? Por quê? Nós estamos nos deslocando. Não é isso? Então, pessoal, olha só. Como nós estamos na Terra, nós não percebemos esse movimento, né? Que ela gira como um peão. E aí, a gente tem a sensação de que é o Sol, né, que nasce no leste e se põe no oeste. Mas é a Terra que gira, tá? Por isso que nós falamos que esse nascer no leste e se pôr no oeste é um movimento aparente do Sol. A Terra gira sempre no mesmo sentido. Então, sempre, né? Assim, para nós que estamos na Terra, o Sol parece nascer na direção leste e se pôr na direção oeste. O mesmo ocorre com os corpos celestes visíveis no céu noturno. Conforme as horas passam, vemos a posição das estrelas se alterando no céu, deslocando-se na direção leste-oeste, sentido oeste. Então, pessoal, o que acontece? Olha, a gente tem a sensação, né? Ó, tava aqui a Beta Centauro, a Alfa Centauro. O que aconteceu de acordo com o que o tempo foi passando? Olha lá, parece que elas se deslocaram, estão mais altas. Não é isso? Essas aqui que estavam mais baixas, a estrela de Magalhães, né, a Mimosa, a Rubídia,
né, a pálida. O que a gente consegue perceber aqui? A gente consegue perceber que a Terra está girando também durante a noite, né? Então, também temos o movimento aparente aqui das estrelas, tá certo? Não que as estrelas não se desloquem, né? Mas o caso que nós estamos tratando aqui é o movimento da Terra, tá? O seu movimento de rotação. Quais diferenças no céu noturno você identificou com o passar do tempo, né? A posição das estrelas, né, gente? Mudou. Então, estava mais baixa à medida com que a Terra vai girando, né? Vai tendo a sensação que elas vão subindo, né? Até desaparecer do outro lado. Vamos lá. O que causa o movimento aparente das estrelas no céu? Nós vimos que o que faz a Terra girar dessa forma, né, no sentido leste-oeste, né? O tempo todo, esse movimento de rotação causa, né? Ocasiona os dias e as noites, né? Então, o que faz, né? Parecer, né, que as estrelas no céu estão se movendo, né, durante a noite elas estão numa posição, depois durante o dia o sol nasce e se põe, é justamente, né, o movimento de rotação da Terra, né, que gira em torno do seu próprio eixo, tá? Aí aqui é uma curiosidade, tá? Depois vocês leiam, por favor. E o movimento de translação. Então, o movimento de rotação é como se a Terra fosse um peão. Então, você gira o peãozinho e ele fica girando em torno dele mesmo, né? E o movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Olha só. Dessa estrela, né, do nosso sistema, que nos transmite luz e calor, né? Nessa distância perfeita, onde nós conseguimos água no estado líquido, né? Então, olha só, a Terra, além de girar como um peão, ela também gira em torno do Sol, tá? Esse movimento é chamado de translação, tá? A trajetória da Terra ao redor do Sol é órbita, tá? Então, a gente tá vendo essa linha aqui, ó. Na verdade, não existe uma linha onde a Terra vai se deslizando, não. O que acontece? Ela faz essa trajetória aqui. E como que ela não se afasta demais, nem chega muito próximo? Porque nós temos a gravidade, né? Essa atração, né, da Terra pelo Sol e que garante essa órbita, tá? Para dar uma volta completa em torno do Sol, a Terra leva aproximadamente 365 dias e 6 horas, que é a duração de um ano. Então, ó, 365 dias e 6 horas, tá? Mas, por exemplo, no final do ano, no 31 de dezembro, a gente não vai esperar virar o dia e aí, às 6 horas da manhã do outro dia, né, do dia que seria o dia primeiro, falar, nossa, é agora que vai virar o ano. Não. A gente muda o dia, né, à meia-noite. Então, o que acontece? Essas 6 horas, elas são guardadas durante 4 anos. Então, um ano de 365 dias guarda 6 horas. Mais 365 dias guarda mais 6 horas. 365 dias guarda mais 6 horas. 365 dias guarda mais 6 horas. Ao final de 4 anos, serão 4 de 6 horas. 4 vezes 6, 24. Vai dar mais um dia. E aí, depois de 4 anos, a gente tem um ano, né, chamado bissexto, que vai ter 366 dias, tá? E esse dia, ele é encaixado em fevereiro. Geralmente, os meses de fevereiro têm 28 dias. No ano bissexto, esse mês de fevereiro vai ter 29 dias, tá? Graças às 6 horas de 4 anos que se passaram, que eles vão acumulando, tá bom? Então, vamos lá. Para que o nosso calendário se mantenha sempre com 365 dias em um ano, a cada 4 anos as horas adicionais somam 24. São 4 anos de 6 horas, o equivalente a um dia. Por isso, temos o ano bissexto. A cada 4 anos, o mês de fevereiro tem 29 dias e o ano fica com 366 dias no total, tá? Aqui, ó, 2016 mais 4, 2020. 2020 foi ano bissexto, quer dizer, é um ano bissexto. Você pode olhar no calendário que em fevereiro teve 29 dias. Mais 4 anos, 2024 será bissexto. Mais 4 anos, 2028. Mais 4 anos, 2032.
tá certo? Vamos lá. As estações do ano, né? Como a Terra é esférica, né? E ela gira, o eixo é inclinado, né? Faz com que os raios solares eles não incidam na Terra de maneira muito igualzinha, né? Então, o que acontece? Em alguns momentos, aqui tem mais claridade, outros aqui, né? A claridade não pega em tudo do mesmo jeito, tá certo? Então, a distribuição dos raios solares que incidem na Terra não é igual nos dois hemisférios, tá? Essa incidência de raios solares, diferente nos hemisférios, causada pela inclinação da Terra e o movimento de translação, resultam nas mudanças de temperatura e duração do dia percebida nas diferentes estações do ano, tá? Então, por isso que algumas épocas são mais frias, outras mais quentes, né? Outras mais amenas, tá certo? Então, é por causa dessa inclinação do eixo terrestre, né? Que nós temos as 4 estações: outono, inverno, primavera e verão, tá certo? Então, aqui a gente vai vendo direitinho, tá? A primavera vem vamos lá aqui, ó. Próximo ao mês de dezembro, o hemisfério sul fica mais exposto ao sol e recebe mais luz. E o hemisfério norte fica menos exposto ao sol e recebe menos luz, ó. O norte, né, aqui ó, o hemisfério sul, aqui ó, o Brasil, mais os países da América do Sul. América Central aqui, América do Norte aqui. Olha aqui pra você ver, né, como já tá bem menos sol. E aqui bastante. Então, aqui é verão, né? É verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte, tá bom? A primavera vem depois do inverno e antes do verão. Durante essa estação, a quantidade de luz do sol que chega ao hemisfério aumenta com o passar dos dias. Por isso que quando a gente está no inverno, os dias são pequenininhos, né? Escurece rápido e tudo mais. Vai chegando a primavera, a gente vai vendo que parece que os dias vão ficando maiores, né? Mesmo sem o horário de verão, tá? O outono vem depois do verão e antes do inverno. No outono acontece o contrário. A quantidade de luz vai diminuindo, né? Então, o que acontece? No verão, os dias são maiores, né? E as noites, vamos dizer, o período de escuridão, né? São mais curtos. No inverno é o contrário. E a primavera e o outono são intermediários. É onde isso vai ficando o contrário. No verão, os dias grandes, né? A claridade é maior que a escuridão. Vai chegando no outono, né? Eles vão fazendo com que os dias vão ficando um pouco menores, né? Quando eu falo dias, gente, aqui é o período de claridade, tá? Um pouco menores e vai aumentando devagarinho, né? O período de escuridão, tá? No inverno tem uma certa época, né? Que o dia e a noite vão ter o mesmo tamanho, tá certo? E aí vai ter um dia também que vai ter a menor noite do ano. A maior noite do ano, desculpa. E depois vai diminuindo de novo, tá? E isso é por causa do quê? Desse movimento de translação, tá? Ó, em julho o hemisfério norte fica mais exposto ao sol. O hemisfério sul recebe menos luz, tá certo? Ó, hemisfério norte com bastante sol, o hemisfério sul aqui, ó, já menos, né? É verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, tá certo? Então, aqui menos luz, né? Inverno, mais luz, verão, tá? As estações do ano sempre ocorrem em pares no planeta Terra. Enquanto no sul está em uma estação, o hemisfério norte está em outra. Então, ó, enquanto é primavera no hemisfério sul, é outono no hemisfério norte. Enquanto é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Enquanto é outono aqui, lá é primavera. Enquanto é inverno aqui, lá é verão. Então, se nós estamos, né, ainda na primavera, né, o verão vai chegar só o 21 de dezembro. Se nós estamos na primavera aqui, lá eles estão no outono, tá certo? Quando nós chegarmos no verão, eles estarão no inverno, tá bem?